Uma menina de 1 ano e 9 meses morreu após cair em um barreiro no município de Simões. A repórter Júlia Borges vai trazer os detalhes dessa situação trágica e dramática vivida pela família. Está aqui a Júlia ao vivo, traz os detalhes no Jornal do Piauí, TV Cidade Verde de Picos. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Piauí. Joelson, mais uma fatalidade envolvendo a morte de crianças aqui na região de Picos. Na tarde de ontem, na comunidade Sítio Chupeiro, zona rural do município de Simões, uma menininha de apenas 1 ano e 9 meses, identificada como Clara Carvalho Macedo, foi encontrada morta, afogada em um barreiro nas proximidades da residência da família. De acordo com as informações levantadas, a Clara estava brincando nesse barreiro na companhia do irmão gêmeo, enquanto a mãe estava tomando banho. E a mãe, ao sair do banheiro, sentiu a ausência das crianças e foi procurá-los. Quando a mãe chegou até o barreiro, ela se deparou com uma cena horrível. A menina estava caída dentro da água, de bruços, já boiando. Então a mãe, desesperada, pulou na água, tirou a criança, tentou reanimá-la, sem sucesso, ligou para uma vizinha, que é técnica de enfermagem. A vizinha foi até o local, fez massagem cardíaca, fez respiração boca a boca, mas não conseguiram reanimar a criança. Então levaram a criança para o hospital de Simões, mas a menina já chegou lá sem vida. O corpo da Clara foi trazido para ser periciado aqui no IML de Picos e na manhã de hoje foi liberado para a família. Joelson. Tá certo, tá aí as informações da Júlia Borges falando direto de Picos. Situação realmente muito triste, muito dramática. Eu quero agradecer a você, Júlia, e a TV Cidade Verde de Picos pelas informações. Mas também quero que vocês tragam para a gente mais detalhes em relação a um outro episódio, né? O caso daquela criança que morreu asfixiada. A gente trouxe ontem aqui no Jornal do Piauí essa informação. Hoje de manhã, o Carmo Neto, já no Notícia da Manhã, trouxe novas informações a respeito deste caso, inclusive com depoimento de pessoas ligadas à mãe, que estaria envolvida nessa morte, sobre o comportamento dela, aquele pedido que foi feito sempre pela família em relação a que ela tivesse uma postura melhor. A polícia já sabe se houve intenção ou não na morte da criança vítima de asfixia? Joelson, a morte do Miguel de Souza Santos, de apenas 4 meses, lá no município de São João da Canabrava, ainda é um mistério para as autoridades, para a sociedade, mas novos desdobramentos desse caso aconteceram de ontem para hoje. A Polícia Civil pediu a prisão da mãe da criança. Isso porque, a primeiro momento, Joelson, a informação que saiu, que a própria mãe disse para a Polícia Militar, que foram os primeiros a atenderem a ocorrência, foi que ela imaginou que, enquanto dormia, acabou rolando na cama e dormindo por cima da criança. Então, ela teria aí, acidentalmente matado a criança asfixiada, né, por ter dormido em cima da criança. Porém, a perícia chegou no local e os peritos constataram que a criança teve uma fratura na cervical, ou seja, a criança estava com o pescoço quebrado. Então a mãe foi encaminhada para a delegacia da Polícia Civil aqui de Picos, foi ouvida ontem pelo delegado e o delegado decidiu pela prisão dela por homicídio culposo. Nós conversamos com o delegado Jonatas Brasil, o plantonista que atendeu esse caso, e a gente vai ouvi-lo agora. Mantive a prisão porque ela é uma mãe que há certo tempo já vem tendo uma postura bem negligente em relação aos seus filhos. Ela costuma sair para beber, deixar as crianças com vizinhos e quando retorna dessas bebedeiras, ela simplesmente quer pegar os filhos e os vizinhos, vendo a situação dela, entendem que ela não está apta a cuidar dos meninos. No domingo ela saiu, passou a noite bebendo em Bocaina. Na segunda-feira, quando chegou pela manhã, descansou poucas horas. Em seguida foi para uma outra farra na casa de um vizinho, onde ela ingeriu bebida alcoólica. Chegou aqui na delegacia, no seu interrogatório, ela falou a princípio que não havia bebido. Depois de a gente conversar durante um certo tempo, ela acabou confessando que ingeriu 1 lata de cerveja, depois passou para 2, depois passou para 2 ou 3 litros de vodka. Os vizinhos relatam discussão entre ela e alguns amigos.
2 deles, um já tem passagem pela polícia sob acusação de ter matado uma mulher por asfixia. O outro amigo já tem passagem pela polícia também por tráfico de drogas. Então é um grupo que já tem um certo conhecimento da área policial. Ela, após essa ingestão de bebida alcoólica de forma não moderada, levou as crianças para casa e colocou os 3 filhos para dormir. 2, os mais velhos, em uma cama de casal e ela em uma cama de solteira com o bebezinho de 4 meses. Então, diante dessa conduta imprudente dela, eu entendi, nesse momento, com os elementos que eu tenho aqui, que está configurado o crime de homicídio culposo. Além da oitiva da mãe, ontem o delegado também ouviu o comandante do GPM de São João da Canabrava, ouviu os peritos, ouviu um conselheiro tutelar do município que acompanhava a família, ouviu também uma vizinha que sempre estava cuidando das crianças na ausência da mãe. Então, uma situação de negligência que já era tomada conhecimento pelas autoridades locais, de que essa mãe sempre saía, deixava as crianças com vizinhos, fazia muito consumo de bebidas alcoólicas e também de drogas. E a polícia, o delegado pediu a coleta do exame pericial da criança, da mãe, está aguardando o resultado dessas análises e esse caso deve ser continuado a ser investigado. O delegado também falou sobre isso. Vamos ouvi-lo mais uma vez. A perícia foi ao local, analisou a casa dela, toda a situação um tanto degradante, e o perito médico legista, ele fez a perícia no bebê, recolheu material biológico para que sejam realizadas futuras comparações de DNA. Ele constatou que a causa da morte foi uma fratura cervical, ou seja, o pescoço do bebê está quebrado. Diante disso, não tem elementos para dizer que foi um crime doloso, que ela quis fazer isso, que ela quebrou o pescoço da criança porque quis, que ela matou a criança porque quis. A investigação não encerra aqui, o flagrante é lavrado somente neste momento, então um curto tempo para a gente encerrar a investigação. Essa investigação ainda demanda muitas diligências e ao final da investigação a delegada que é responsável pelo caso poderá concluir que houve um crime doloso, como não é impossível concluir que não houve crime. Lembrando, Joelson, que na casa residia a mãe e os 3 filhos dela. A vítima, o bebezinho de 4 meses, outra criança de 1 ano e o filho mais velho, uma criança também de 8 anos, que agora vão ficar sob a guarda dos demais familiares, já que a mãe está presa. Joelson. Tá certo, Júlia. Quero agradecer. Muito obrigado pela sua participação, pelas informações. A gente vai seguir acompanhando esse caso absurdo, uma história realmente impressionante que envolve essa mãe e as primeiras conclusões aí da polícia.